Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje o nosso tema é: a primeira impressão, Rabino Dani, é a que fica? Essa é uma pergunta que nós vamos responder hoje no nosso programa, com todas as explicações que a Torá nos permitir para falar para as pessoas se a primeira impressão é a que fica, Rabino Dani. Sempre com oferecimentos a BSR Coworking, agradecimentos. A BSR Coworking, que nos empresta seus estúdios para que a gente possa fazer nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre a primeira impressão é a que fica, Rabino Dani. Isto é uma verdade? Não é uma verdade? Explicações 4.0, Rabino Dani, para que a gente possa abrir o nosso assunto. Fale para nós, Rabino Dani, é ou não é? Conte-nos, Rabino Dani. A primeira impressão é a que fica. Eu vou te falar. O olho, nossa percepção que a gente, ocular principalmente, que a gente está falando aqui, aquilo que você vê em primeira instância, tem um impacto gigantesco dentro da nossa alma. Da alma? Fortíssimo, é. Veja, para pensar, às vezes a gente não usa essas expressões, mas é real. O canal de entrada de informação, além de intelectual, está com o olho. O olho, aquilo que você vê, cria um impacto gigantesco dentro da gente. Gigantesco. Porque é o canal de entrada e é um canal de saída também. Por um lado, tudo que você observa, ele vai para o pensamento para você decifrar aquilo e gera um sentimento, automaticamente você sente e faz. Ou você se aproxima ou você afasta, que são os dois caminhos que tem gerais na direita e esquerda. Mas tudo começa com o olho. Os sábios falam, Ain Ro'ah, o olho observa, Ve'alev Chomed, o coração deseja. O resto faz. Quer dizer, tudo é questão de como que você observa as coisas. E obviamente você tem o olho físico, que a gente está falando aqui, o impacto do olho físico, mas também tem um olho intelectual. Tem o terceiro olho, que significa na maneira como você compreende as coisas, em termos mais espirituais falando. Quer dizer, seria o terceiro olho, que a gente diz o olho da mente, como a mente observa. Mas não há dúvida que o impacto inicial, ele é tão forte, que tem uma lei, acredita, tem uma lei no Código de Lei Judaico, que diz o seguinte: testemunho não pode ser juiz. Acabou. Lei. Você vê uma cena, aquilo cria um impacto tão forte dentro de você, que você não está apto mais para julgar aquela situação. Por que é assim? Porque você não consegue distinguir o ato que você viu das razões que levou a pessoa a fazer. É tão forte o impacto quando você vê uma cena. Vamos imaginar o pior. Alguém dá um tiro ou mata outro. Você sempre vai condenar o cara que deu o tiro. Mas aquele cara matou. Eu não sei, eu não vi o que ele fez. Eu vi o que esse cara fez agora. Eu não vou conseguir, na minha mente, eu não vou conseguir jamais, por conta do impacto daquilo que eu vi, que foi a primeira impressão que eu tive, eu não vou conseguir criar uma razão para poder absolver aquela pessoa. Eu posso tentar, mas aquilo que você viu é tão forte, que acaba te desviando da real, da imparcialidade. Isso. Então, sabe, você fala o seguinte: olha, um testemunho não pode ser juiz. Tem que ter uma pessoa que escuta as cenas de alguém que viu, para poder julgar com a cabeça fria, para poder trazer provas, para poder entender aquela pessoa. Porque o impacto da visão é algo muito forte. É muito forte. Daqui são duas coisas que a gente aprende: que o impacto é violento e que nem sempre a primeira impressão é real. É a verdade. É a verdade. Entendeu? Na tua concepção que você viu, é a única verdade. Não tem outra além da cena que você viu. Porém, se você pega os fatos e você analisa bem os fatos, e você é capaz de chegar até justificar
aquela cena tão forte que você viu. Mas a pessoa que observou na hora, ele não esquece jamais. Porque o impacto foi muito... A gente está pegando coisas ruins, mas coisas boas também, estamos falando de coisas boas, é a mesma coisa. Sabe, aquela cena foi tão forte que você viu aquela cena, sabe, tão amorosa, de um pai com um filho, whatever, qualquer coisa pôr do sol, aquela cena é tão forte, aquilo fica, marca e mancha, quer dizer, ela penetra, ela vai fundo, de uma maneira que tão impactante, que quando você vê a pessoa falar, por mais que você tente imaginar o que ela viu, ele vai te falar, você não está entendendo. Você não está entendendo o que foi. Eu não consigo me expressar em palavras que você pode até achar que, mas não é isso. Sim. Você esteve lá ou você não esteve. Esse é o poder da visão. Essa primeira impressão que a gente está falando aqui, o tema hoje, a visão é um dos poderes fortíssimos que impacta o âmago na pessoa de uma maneira, às vezes, tão forte, né, que não tem como a pessoa, ela... Mas depende, eu acho que tem uma coisa também de quem está olhando, né, da pessoa que está vivenciando aquele momento, né? A gente fala que tem certos rebes, eu não vou saber qual, depois você fala qual, que ele tinha um olhar de tanta benevolência, que mesmo na pior situação ele via coisa boa. Sim. Ele se reeducou em ver só o lado positivo. Lindo. Exato. Maravilhoso. Tem um Rebbe que fazia isso até. Rebbe Levitsa de Barditch. Pronto, eu lembro que tem um que fazia isso. Sim. Que ele via tudo, que falava, o cara comeu em Yom Kippur. Poxa, que maravilha. Não, olha, pelo menos ele disse que ele comeu, ele está confessando, olha, cara bom. Olha, o cara fala a verdade. Tá falando a verdade, Exato. Então, quer dizer, tem esse lado, se você tem uma benevolência em você mesmo, seu olhar melhora. E também tem o outro lado, que às vezes você tem um olhar crítico, também tudo pra você é ruim, né? Exato. Aquele olhar que tudo é ruim, né? Nunca você consegue olhar e achar que tem coisa boa ali. Sempre, aí não sei não, nem quando é bom, né? Às vezes é bom e você fala, aí tem alguma coisa que eu não tô vendo, hein? Que aí tem. Então, assim, eu acho que também tem um lado do olhar de quem tá olhando, né? Sim. De quem tá botando essa... Por isso os sábios, eles falam que nunca se precipita em julgar alguém antes de você entrar na pele dele. E isso é uma coisa difícil, porque o natural da pessoa é ele dar o veredito diante do impacto que ele viu. Você não quer, não, a cena foi muito forte, cara, você não está entendendo o que ele fez, mas vamos tentar entender o porquê que ele chegou lá, então vamos ver as razões, etc. De repente você vai ter um outro panorama da situação, porque a cena que você enxerga em primeira mão é uma coisa muito forte que pode facilmente levar a você se enganar no veredito, violentamente. Tem uma historinha, eu vi isso no colegial, eu não vou lembrar ela direitinho, mas eu lembro da essência dela. Tinha um cara que vivia numa caverna. É uma historinha, não é uma verdade. É só uma historinha, sei lá. Uma parábola. É uma parábola. O cara vivia lá numa caverna. E a caverna tinha luz de fora que refletia no fundo da caverna. Então o que ele tinha para enxergar, para ver, eram as luzes que vinham do fundo da caverna. Passava bicho, então ele via o bicho. Passava gente, ele via gente. Tinha outras coisas, aconteciam coisas. Passava charrete, passava não sei o que, e ele via. Até que um dia ele conseguiu sair. O que eu quero dizer com isso? O julgamento que ele fazia naquele olhar, para quem só via uma sombra na pedra, é uma situação. Quando você vai para fora e vê o bicho, você fala, não, quem é esse cara? É o mesmo cara, mas você tá vendo agora, não é o mesmo cara. Você não consegue ligar uma coisa na outra. Por que eu tô trazendo isso? Porque tem coisas na vida que a gente vai julgar que é puramente pela sua experiência. Você não tem mais do que você viveu para poder julgar. Você vai viver, né? Então você vai viver do julgamento daquilo que da tua experiência de vida te traz. Isso também é um perigo. É a primeira impressão. Eu olho, mas eu só consigo julgar com aquilo que eu tenho, com a minha biblioteca. Eu julgo dentro da minha biblioteca de vida, não tenho como julgar mais que isso. E às vezes eu tô vendo coisas que não são da minha compreensão. Então, e a gente se engana muito. Que quando você tem poucas informações, mas não importa, porque a cena que você viu é aquela que você vai caracterizar aquela pessoa. Você não tem muitas informações dela. Então, se você me pega um dia mal-humorado, você vai falar, pô, o cara é chato, né? O cara é chato. Você não conhece o cara. Fala, nem quero mais conhecer. Quer dizer, às vezes você... Porque,
que a primeira vez que você teve a oportunidade de conversar com ele, você pegou ele nervoso, você pegou ele chateado, você pegou ele irritado, a gente não sabe o que ele estava passando, a gente não sabe o que cada um passa na vida. E você não deu o voto de confiança, porque o que você viu é inconcebível. Ele não deveria ter feito isso, então se ele fez, para mim, é um cara negativo. Eu já saio de princípio que essa pessoa é uma pessoa do mal, ruim, negativa, uma pessoa incoerente, uma pessoa que não é justa, uma pessoa A Torá nervosa. tem alguma passagem para a segunda vez? Porque você viu lá, aí você ficou com a impressão de que o cara é um chato, peteiro, tudo beleza. A Torá fala alguma coisa do cara, de como você deve levar esse julgamento com você, e se você deve dar uma outra oportunidade para uma determinada situação ou uma determinada pessoa? Existe isso na Torá? Eu diria que esse é o conceito básico de tchuvá, né? Porque o que é tchuvá? De arrependimento. De arrependimento. Arrependimento significa uma segunda chance, né? Vou te falar, a gente usa essas expressões na Bíblia, por exemplo, um cara que ele perdeu porque ele estava impuro na primeira vez, Deus dá para ele uma segunda chance. Então, quando a Torá fala sobre essa segunda chance que a gente está falando, é um cara que numa primeira ocasião, ele se encontrou num estado de impureza. Entenda, impureza, ele não estava apto para fazer aquilo, ele devia estar bonito, mas ele não estava. Então, de repente, a Torá fala, puxa vida, talvez, sabe, ele não teve como escapar, foi por força maior, vamos dar uma segunda chance para ele, vamos dar uma chance, quem sabe ele pode melhorar. Então, acho que todo esse conceito de arrependimento e dar segunda chance é para poder mostrar que, olha, a gente é humano, a gente falha, a gente erra, e a gente tem o direito de conserto. Mas, ao mesmo tempo, tá? Quando a pessoa, isso é importante dizer também, isso também consta na nossa Torá, coisa interessante. Se lhe dão a mesma oportunidade de você consertar algo, e você opta novamente para seguir um caminho, isso é redundância. Então, isso mostra realmente uma certa característica de uma pessoa, então aí você não está equivocado na tua primeira impressão. Na primeira ele foi chato, na segunda também. Na segunda também ele foi chato e por conveniência. Né? Aí então, sabe o que você faz? Aí você abandona o cara e você deixa ele seguir a vida dele, porque agora você já tem... É uma recorrência, mais uma vez ele está pisando na bola, etc. O homem, normalmente, tem compaixão até 3 vezes. Deus inúmeras vezes. Deus acredita na gente até o fim. Que ele acha que a gente pode... O homem e o ser humano. O ser humano, é. Não, só sobre ser homem e a mulher. Mas não, o ser humano. O ser humano tem... Sabe, o cara falou uma vez com você, na hora você fica chateado com ele. O cara tem direito de se redimir, ele vai pedir desculpas pra você. Você pode sim ou não perdoar. A gente falou isso num programa. Mas, de repente, você perdoa aquela pessoa, mas você fica com o pé atrás, mas você quer acreditar que ela é boa. Agora, se ela vai e faz a mesma coisa de novo, quais são as chances de você perdoar ela? Talvez mais uma, assim, mas 3, depois de jeito nenhum. Você não consegue mais acreditar numa pessoa que falha inúmeras vezes com você, porque te dói. Claro. Então, a primeira vez, vamos dizer, ele não sabia que fez, ou ele soube, a tentação foi muito grande, ele está tentando consertar, então a gente tenta achar uma lacuna para dar um espaço para ele se redimir. Mas quando o cara ele vai lá e reincide, quer dizer, então, a minha primeira impressão foi real, porque às vezes a primeira impressão de uma pessoa, realmente você pegou uma pessoa num estado, num dia ruim. Num dia ruim, não. Dia ruim. Exatamente. Você não sabe, ele, na verdade, ele é muito bom nisso. Qualquer um. Você quer uma pessoa que ele canta muito bem. Aquele dia ele tá maluco, você pegou o cara e falou, isso você acha que canta bem? Isso é horrível. Para mim, a primeira impressão que eu tive é terrível. Eu nunca vou voltar nesse show, você nunca viu ele cantar. Hoje ele estava mal. Você vai ver ele cantar, não. Às vezes fala, o judaísmo tem um negócio interessante sobre os casais, né? Quando casais religiosos sempre tentam, né, para fazer o que a gente chama de shidduch, né, apresentar e juntar famílias que tem a ver e blá blá. E fala que o menino e a menina tem que sair pelo menos 3 vezes, não pode sair uma só. Exatamente por isso, para ver se, de repente, às vezes vai no primeiro dia, um tá mal no dia, outro também, às vezes. Então você dá 3 chances para a pessoa. Se na terceira realmente você viu que não aí beleza, aí você pode desistir. Isso acontece muito, e às vezes mais do que 3 vezes. E às vezes acontece isso muito. Acontece da pessoa ter numa primeira
entrevista, numa primeira impressão, que ele não sentiu naquela pessoa. E de repente, com o tempo que você vai conhecendo ele, mas você vai tendo mais informações, você vai vendo mais as virtudes daquela pessoa, algo que você desconhece num tempo muito curto, aí você vai vendo a beleza que ele tem, vai florindo dentro de você, uma beleza que você desconhecia, e você começa a ver, olha, ele não é tão, não é exatamente aquilo que eu pensei. Porque tem por outro lado também, tem pessoas que você tem uma excelente impressão na saída, e de repente não é nada daquilo. É um bandido, Exato. Sim. Também tem isso. A Torá tem um monte de coisa dessa, né? Que você lá conheceu, nem sei se é Lavan, se é outro, que tinha gente que você olhou, falou, o cara era do uau, e de repente não era nada de uau, o cara na verdade tinha segundos interesses. Exato. Tem muitas histórias disso na Bíblia. O cara deu um conselho, por exemplo, você tem a história que me vem na cabeça sobre um rei chamado Og, rei de Bashan. Então esse Og, quando o sobrinho de Abraão ele foi preso, né, na Bíblia, quando o sobrinho de Abraão foi preso, o Lot, ele foi aprisionado, então esse cara foi correndo para Abraão, seu sobrinho tá lá, você tem que salvar o teu sobrinho, tudo etc. Pô, parece que o cara é sangue bom, viu, contar para Abraão para poder salvar o sobrinho, na verdade ele queria que Abraão ia para a guerra, ele morresse na guerra, ele ia ficar com a esposa dele. Você não tá lendo o pensamento dele, mas a princípio ele tá vindo com boas intenções, apesar que na verdade ele não estava tendo absolutamente nenhuma boa intenção, ele estava com outros interesses. Exato. Isso acontece muito, tá? Infelizmente na vida acontece muito, pessoas que te indicam para XYZ, ou isso está escrito no Código de Leis, tem lei sobre isso. O cara vem e te fala o seguinte, olha, vai por mim, eu acho que você tem que vender o teu carro, porque não sei o que, mas na verdade você quer comprar o carro dele, entendeu? Você fala para ele, vende porque isso vai desvalorizar, tudo etc, lá. Uma vez, uma história real mesmo. Raquel e Léa? Meu pai conta uma vez que meu pai estudou com a família Safra no Líbano, etc. Então uma das vezes, um dos irmãos Safra, que ele tinha um gerente, que ele falou o seguinte, ele falou pro o gerente, o Safra descobriu que aquela moeda era uma moeda que o aliás XYZ ia cair pela metade do preço, só que ele falou pro gerente, ele falou, olha, compra agora porque vai subir o dobro, olha, compra agora que vai subir o dobro, o cara foi lá e investiu todo o dinheiro dele, e de repente no dia seguinte ele ficou desesperado, quebrou. Então o Safra queria ver como é que é a reação dele. Ele ficou, meu patrão, mas ele falou, tá, eu já te depositei o dobro, eu só queria ver como é que você ia reagir. Porque às vezes você tá falando uma coisa que você pensa que é, e na verdade é exatamente o contrário. Isso na vida é direto. Quer dizer, existem várias leis que falam sobre isso, mas a questão é que você está falando da primeira impressão. Sim. Entendeu? Se a primeira impressão cria um certo impacto, cria um impacto forte, e você vai ter que provar o contrário para poder tirar aquilo que sempre vai falar, não, porque eu vi que não deu certo. Eu vi que foi muito ruim. Eu vi que, sabe, tinha esse cara, não é isso tudo que você está falando. Eu acho que nas duas situações, tanto quando você tem uma boa impressão, quando você tem uma má impressão, pelo que a gente vem começando aqui, né, tecer os nossas conclusões ou menos, enfim, você tem que ter um cuidado do mesmo jeito. Tem. Com a boa, com a má impressão, você tem que ter um cuidado do mesmo jeito. Sim. Não quer dizer nada. Exatamente, porque a boa pode ser terrível. A boa pode ser terrível e a terrível pode até ser boa. Pode ser boa. Exato. Exatamente isso. Isso é real. Mas que mexe com a tua estrutura interior. A gente tem que ter noção que isso mexe com a nossa estrutura e tá tudo certo que mexeu com a nossa estrutura, porque assim que é. Porque o que você vê cria um impacto profundo dentro da sua alma, porque é o canal de entrada. Isso a gente não pode esquecer. Por isso o correto é procurar enxergar e ver sempre as coisas boas, não procurar enxergar coisas negativas, porque isso cria um impacto dentro da pessoa. Isso gera dentro da pessoa um sentimento ou até busca pro bem ou pro mal. Então quando você olha coisas boas, vai te estimular você a fazer o bem. E Deus nos livre, se você olha coisas negativas, estimula a fazer o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar nossos filhos, crianças, pessoas que estão na idade de serem educados, ou até mesmo a gente está aprendendo todo dia de vida, para não olhar coisas negativas, porque isso cria um impacto muito grande. Você vai falar, que daí? Eu só estou vendo. Eu falo, você não está entendendo. Você está manchando dentro. Aquilo está mexendo com o teu core, porque o canal da alma é o olho. Então é muito forte isso. Quando ultimamente, eu decidi que eu não quero mais ver nada pesado à noite, por exemplo. Eu não assisto mais série que mata todo mundo pra ir dormir. Sim. É muito ruim, cara. Você dorme pesado, você dorme tenso,
Que é isso, até um filme, que é filme, na verdade. Mas você assiste aquele troço e mexe com você, você fica abalado. Mexe. Tem pessoas que gostam de ver terror, tem pessoas, não tô falando, mas tem pessoas que gostam de ver, por exemplo, tem filmes, antigamente tem, hoje em dia já tem mais filtros, mas antigamente, olha, o único canal que mostra a morte como ela é. Não é legal, não é agradável, não é benéfico. Você olhar, sabe, aonde que o homem é capaz de chegar, onde o ser humano é capaz de chegar, de fazer XYZ. Então, por que criar um impacto negativo? Né? Por que você fica com algo que te gera medo, né? Te gera temor, te gera nervosismo, te gera raiva, te gera ódio? Exato. São sentimentos que vêm por conta de cenas que você observa. Exato. E por impactos que vêm. Deus nos livre. Renato, você vê hoje em dia, Deus nos livre, relato de pessoas sobreviventes que saíram do ataque de 7 de outubro, você tá direto isso aqui nesse ano, você vê as crianças, quando perguntam para elas o que você viu, e os repórteres perguntam, você consegue dormir? Não consigo dormir. O que eu vi, sabe, crianças falam, eu estava vendo recentemente uma criança israelense falar, sabe, dói no coração, você vê aquela criança pequena falando, o que eu vi não era filme. Ele falou, eu vi um homem fazer uma coisa terrível. Eu vi o ser humano fazer uma coisa terrível. Quer dizer, e isso não é brincadeira. Como é que você vai tirar um impacto desse de uma criança, sabe? Não sai, não podia virar a página. Não, nem do adulto. É, claro. Nem da criança, nem do adulto. Porque fica agora aquela impressão. E muitas vezes essa impressão pode generalizar. Entendeu? Porque você vê um ato de alguém e você generaliza todo o povo daquela pessoa. E às vezes não é isso. Às vezes não. Muitas vezes não é isso. Claro. Você não pode generalizar um grupo por conta de um ato de alguém que fez. Apesar de que ele representa, querendo ou não, por conta da sua crença, ou do que ele acredita, daquilo que ele foi educado. Mas, ao mesmo tempo, não é certo a gente condenar, entendeu? Uma nação inteira por conta todo pela parte, né? Por conta de um parte, etc. Entendeu? Então, isso que eu estou falando, que a primeira impressão que fica e precisa ser muito trabalhado pro bem, que nem você falou, pro bem, precisa ser muito trabalhado. Eu acho que a gente está falando sobre a primeira impressão que a gente vê nos outros, mas também tem um ponto em que a gente tem que ver a primeira impressão que a gente causa nas pessoas. Porque também tem isso. A gente só está aqui falando que você vê o outro, as coisas pegam, mas você também tem que tomar os seus cuidados nas suas primeiras impressões para que você não tenha que ficar sendo julgado de uma maneira errada por uma vida, porque você é o chato, porque você é o incompreensível, você é o cara que não tem amor, você é o cara que é frio, que é duro, que é bravo, que assim, seja lá o que for. Né? Eu acho que também tem isso, quer dizer, como você tem que lidar com a sua primeira impressão. Sim. Né, de você mesmo, você para os outros. E isso é muito difícil que você está falando e é uma coisa muito delicada, porque a grande verdade é que o ser humano, ele não tem consciência do dia a dia de como é a face dele. Eu estou vendo a tua, vejo da Carol, vejo das pessoas que estão ao meu redor. Agora, como a minha face está, eu não sei, eu preciso da tua ajuda para poder ver como é que eu estou. Você está com olheira, pô, se você não vai ter um espelho, e a gente não anda com o espelho todo dia, a gente só vê o outro. Sim. A gente vê os outros, tá certo? A gente não se vê. E isso é fato. Então, o que Deus faz? Isso é uma coisa muito linda que o Baal Shem Tov ele nos ensina, que é uma coisa muito linda. Deus, ele mostra cenas que ocorrem com o outro para ver se você aprende. Já que você não consegue se enxergar, então Deus te mostra o que outros estão fazendo, para você julgar. Se é bonito para você. E quando você julga, na verdade você está dando um tiro no teu próprio pé, porque você na verdade não se enxergou. Então tudo que a gente vê na nossa vida tem um porquê. A gente acredita que nada é à toa, não é à toa. Por isso a gente tem que escolher o que a gente enxerga. Pelo menos se você já vai escolher uma coisa, tenta escolher o bem. Mas muitas vezes a gente se encontra numa certa situação caótica que você acaba vendo certas coisas que são muito impactantes. Obviamente não foi à toa que aquilo apareceu para você. Então, saiba que quando você está vendo cenas como essa, toma cuidado com o veredito que você vai dar,
Porque, na verdade, você está se auto-julgando. Porque muitas vezes Deus mostra o que acontece para o outro, para depois falar, sabe o que você falou quando o outro fez? Você falou XYZ? Deixa eu te mostrar o teu filme que você fez. É que você não esquece, você se julga para o bem, você fala que eu posso... Aquilo aconteceu sem querer, não era pra ter feito. Afinal de contas, o pecadinho pra mim no meu nível pode... que aquele dia eu tava muito nervoso. Isso, a gente sempre se justifica. Porque eu me amo, eu me adoro, não consigo viver sem mim. Não existe um amor maior que eu tenho pra mim mesmo. Sim. Do que... Não existe, porque a gente se ama, essa é a pura verdade. E já que a gente não se enxerga, então Deus faz você enxergar no outro, pra ver se você pega, se você cai na real. Amigo, ó, aconteceu, você também fez isso ontem. Vamos ver como é que você vai falar. Eu estou pensando aqui que também tem uma coisa relativo a múltiplas primeiras impressões de uma pessoa. Então, vamos supor que você vai começar a sair com alguém. Você sai mesmo, quando quer assistir do agora, você está saindo. Aí uma pessoa que nem é religiosa começou a sair com alguém. E você começa a ter primeiras impressões de várias coisas. Do jeito que ela come, do jeito que ela se veste, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela responde, do jeito que ela reage às situações, do jeito... Você começa a viver isso. Sim. E aí você começa a fazer uma opinião geral sobre todas as primeiras impressões que você está tendo. Sim. Porque você está tendo várias primeiras impressões agora nesse momento. Sim. Muita gente, e para não falar que é todo mundo, fala assim, essa até seriam inegociáveis. Mas, e tudo isso aqui que eu gostei? Então, é isso aqui que você gostou. Pega isso aqui que você nem negociaria, você fala, cara, isso aqui eu não negociaria de jeito nenhum, mas considerando tudo isso aqui, então eu vou dar aquela relevada nesse lado daqui que tem inegociáveis, ok? Esses inegociáveis no futuro podem te pesar muito e podem levar você para um lugar que a sua primeira impressão você deveria ter ouvido o seu instinto para aquela situação e ter saído fora. E agora eu tô falando de negócios, agora eu tô falando de relacionamento, tô falando de amizade, tô falando tudo. Quer dizer, você vai ter um conjunto de primeiras impressões e aquilo vai dar aquela evoluída. Se você tem do lado das impressões e você começou a evoluir coisas inegociáveis, a pulga tem que estar atrás da orelha para uma atitude. Sim. Não só para um julgamento. Sim. Porque se você deixar aquilo passar, você teria que se responder naquele minuto, eu consigo conviver com isso o resto da vida? É isso. E é uma verdade. Eu vou te contar um caso, já que você falou isso, você falou uma coisa muito bem. Teve um caso, uma jovem veio conversar comigo, que exatamente isso, ela foi encontrar com alguém, ela foi sair com alguém, talvez eu já trouxe aqui algum problema, mas acho que não. Ela foi sair com alguém, ela veio me contar comigo. Eu falei, e aí, qual é que foi? Eu falei, você não tem noção. Ele veio me pegar para poder sair, a gente saiu, ele veio pegar com o carro, a gente foi sair para um shopping da vida, sei lá, tomar um café para poder se conhecer, né? Ele chegou no estacionamento do shopping, tava tudo cheio, não sei o que mais, ele foi lá, parou na vaga de idoso. Ele parou na vaga de idoso, na vaga de não sei o quê. Falou, o cara é jovem, parou na vaga de idoso. Falei, onde você vai? Eu falei, não, vai aqui, só vai tomar um café, etc. Eu falei, eu já queria voltar, acabou. Para mim, um ato como esse, não importa que ele pode ser o cara mais legal da vida, para essa jovem, aquele ato que foi o primeiro impacto que ele teve com essa pessoa, exato. Ela não quer saber mais, porque ela não vai tolerar isso pro resto da vida, que nem você falou. O cara pode ser rico, lindo, maravilhoso, bonito, bacana, o cara... Um ato como esse, para esta jovem, de princípio, ela falou, não, perdi o meu tempo. Eu já devia ter falado para ele, vamos voltar para casa, me deixa esquecer minha bolsa e combinar outro dia, porque o resto eu nem consegui escutar o que ele falava mais, porque na minha cabeça... Interessante isso. Eu tô te falando uma história. Mas isso acontece, de fato. Eu achei realmente super interessante. Veja o ideal, quer dizer, dessa jovem, e do outro, que o outro vai ficar o problema, meia hora. Eu falei, não. Eu vou te falar, minha mãe, ela era muito dura com a gente com relação a comer de boca aberta. Comer com a boca aberta e falar com a boca cheia. Sim. Ela era muito dura, muito. Ela não permitia de jeito nenhum. Então a gente se policia. Óbvio que às vezes você faz, porque às vezes, mas eu me policio muito disso. Sim. E minha irmã também se policia muito disso, porque era impacto. Era a regra da minha casa, não tinha essa, não podia. Não. Hoje eu vou te falar, se eu saio com uma pessoa que fica falando de boca cheia ou come de boca aberta, cara, me pega. Me pega. Eu falo, cara, não tá legal. Não tá bacana. Não tá legal. Então,
Eu estou usando esses exemplos, e você usou também esse exemplo, e é muito bom. E esse exemplo que eu estou dando também é para falar o quê? Como a gente tem que se comportar ao olhar dos outros. Mas, tudo bem, se você é um cara que vai parar a vida inteira numa vaga de idoso, e dane-se que você vai parar na vaga de idoso, então, beleza, ou você vai ter que arrumar alguém que tudo bem que você bote na vaga de idoso, ou então aquilo ali não vai rolar, né? Sim, para aquela pessoa, aquela jovem, isso era Um ponto inegociável. inegociável. Ele falou, não, isso aqui eu não posso tolerar. Ele pode ser o cara, isso aqui tá errado. Começou errado. Então acabou. Eu não quero justificativa, mas daqui a pouco eu não sei. Não tem daqui a pouco. Tá quem errado. rouba uma bala pode roubar 1 milhão. Se o cara tem estômago pra roubar, acabou. Ele tem só pra roubar uma bala, ele tem só pra roubar 1 milhão. E você vê, quer dizer, uma menina de princípios, então ela acabou com tudo o dia dela. Ela falou, eu não consegui escutar uma palavra que esse cara falou. Quer dizer, olha como começou tão ruim. E é uma história simples, mas é uma história que pode acontecer com qualquer coisa. Né, que nem você falou, às vezes o cara tá comendo e fala, mas não aguenta, eu não vou conseguir tolerar isso aqui, não é contra a minha essência. Quer dizer, então foi um primeiro impacto que ela teve, que nas condições dela, com princípios de vida, não é negociável. Isso. Ok? E tá certo, eu não estou falando que ela tá errada. Eu acho que ela tá certa. Porque senão, se ela cede, que nem você falou, ela vai sofrer o resto da vida, porque e é isso que a gente... E sabe o que a gente faz? A gente tolos. Nós, tolos. Por conta do amor, a gente justifica ainda por conta do amor. Isso. A gente engole sapo. E agora o outro nem sabe que isso é um problema para você. Exato. Que quando você vai viver com aquela pessoa, isso é real. Você vai viver com aquela pessoa durante o período, você vai começar a falar para ela que te incomoda. Ela falou, você nunca me falou. Exato. Eu falei, mas como que você faz? Opa, eu sempre fiz, mas você fez errado, porque você nunca me falou. Agora, por que você nunca falou pra ela? Porque você queria conquistar ela por outras razões. Porque ela é bonita, porque ela tem dinheiro, que não sei o que, quer dizer, isso. X. Aí quando chega a hora, na vida real, vida como ela é... Aquilo pesa demais. Pesa demais e às vezes é razão, uma coisa banal, ridícula como essa, que você abriu mão por conta de coisas que não são tão importantes na vida como ideais importantes, vai te custar caro amanhã. Porque você trouxe uma coisa, né, nessa conversa que a gente está falando. É seríssimo isso. Não, é seríssimo, mas eu acho que tem um outro lado, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Que no lado das coisas que a gente não gosta, né, existem os inegociáveis e existem os negociáveis. Concordo com você. Existem os negociáveis. Se a gente começar a ser criterioso demais, ninguém serve pra nada. Não. Todo mundo não presta, porque não existe perfeição. Casal 20, não existe casal 20. Não, nem casal, nem emprego, nem trabalho, nem chefe, nem nada que você quiser falar, é tudo igual e não existe perfeição. Sim. Tem coisas que são inegociáveis e tem coisas que simplesmente são, ok, não curto tanto, mas beleza, dá pra viver com isso. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Sim. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá levando para um ponto de você olhar para primeiras impressões de inúmeras situações que acontecem no dia a dia da pessoa, mas você também não pode levar a ferro e fogo que o mundo tem que ser do teu jeito. Porque se a sua análise é que tudo tem que ser do teu jeito, aí também você tá restringindo o mundo a uma ervilha. Porque o mundo não é só você. Não. O correto, Renato, num relacionamento, especificamente falando, qualquer que seja ele o relacionamento, quando você vai conhecer alguém para poder montar um negócio, um lar, etc., você tem que ter os princípios gerais e você tem os detalhes. Tem princípios gerais que não pode mexer. Sagrado. Kodesh Kodashim é sagrado. E qualquer falha nesse princípio, a estrutura, você mexeu com a estrutura do lar, vai cair, porque você mexeu com uma coisa que não deveria ser mexida. A gente já falou que sobre isso aqui a gente não... Qualquer outro que é detalhe, você quer azul, quer vermelha, você quer Colinos, eu quero Colgate. Isso é detalhe, porque pelo menos a gente vai escovar o dele. Agora você vai falar que não vai escovar, estamos dispostos a... Quer dizer, estamos falando no geral, quer dizer, as regras gerais de um casal, de um negócio, etc. Falar, isso aqui a gente não vai.. Agora, o resto é detalhes. Nos detalhes a gente vive e a gente tolera.
que os detalhes não são tão importantes como aqueles pré-determinados, Sim. como alicerces do nosso negócio, do nosso lar, do nosso trabalho. E esse alicerce não podemos mexer. Está acordado? Então, ótimo, você vai levar para frente. Então, você vai casar. Errado está aquela pessoa que quer casar nos mínimos detalhes, que ele nunca vai achar. Não tem. Não Pessoa tem. que vai ser igual você nos mínimos detalhes, e Não tá tem. errado você Nem pegar igual pelos você, não. detalhes. Igual que você quer igual a tua mãe, ou você quer igual ao teu pai, ou você quer igual... Não tem, cara. São Então. pessoas únicas. Aliás, esse é um dos temas do nosso programa dos últimos, que detalhes são coisas importantíssimas. Não é esse negócio de cada um tudo igual. Não tem igual. Não Cada tem. um A vem com diferença seus está nos detalhes. detalhes. Exato. E o que um não tem, o outro aprimora, e tá tudo certo. Quer dizer, mas mexeu no core, mexeu na estrutura, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes, por que a gente está falando isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é muito importante também para o tema que a gente está falando. Às vezes, o primeiro impacto está num detalhe. Não está no essencial. Mas você acha que aquilo é o essencial. E, na verdade, puxa vida, você pegou ele justo num detalhe. Ele não é assim, cara. Exato. Ele vestiu o sapato errado e se ferrou com o sapato errado que ele pegou, porque só tinha aquele limpo. Sim. Ele sabe que tá ruim, mas ele foi com aquele e o cara vai ser o cara do sapato horroroso. Você não pode julgar o cara por um detalhe, julgá-lo, falar que ele é isso por causa... Mas é o primeiro impacto que fica. Porque você viu ele falhando no detalhe, e às vezes você pega aquele detalhe como se fosse o principal. Na verdade, ele escorregou, mas ele escorregou num detalhe, não escorregou no essencial. Então, tem que tomar cuidado com o impacto que você está tendo sobre uma pessoa, tudo sobre os outros que a gente está falando, ou também, como você disse, como deixar a tua impressão para o outro, para que as pessoas, ou você, não caracterize o outro, entendeu? Em cima do seu padrão de perfeição. E dizer, olha, tá vendo? Eu vi ela atuando assim, eu acho que ela é sempre assim. Não é verdade. Entendeu? Pode ser que não é verdade. Eu sei que o impacto ficou porque você viu eu apenas fazendo isso. Às vezes a gente está em situações até que você teria uma chance daquele primeiro impacto que você teve ruim, naquela mesmo lugar, naquele mesmo momento, de ter dado uma oportunidade para a pessoa de ela se expressar, ou de você, e aí tentar você tirar dela se aquilo ali é realmente aquele, é ele mesmo ou não, mas a gente se fecha. E aí você já fica com aquilo e para e fala, ih, meu, esse cara eu não quero nem falar com ele, cara, esse cara pra lá que, meu... Mas isso também não é justo. Também não é justo. Porque se você desse, talvez, ali naquele momento que você teria mais uma chance de confirmar, de puxar e confirmar, senão isso aí ia ver como é que é essa reação dele numa outra cena, e você talvez ia tirar limpo quem é o que fez correto ou o que fez errado, ou se 2 vezes errado, se uma vez ou 2 vezes certas, 2 vezes erradas, isso aqui. Eu gostei que você falou que quando você tem um primeiro impacto, seja ele qual for, que você tem que, o Baal Shem Tov falava e a Shem fala que você tem que dar a segunda chance. Eu achei que essa história da segunda chance, eu acho que é onde mora a solução para as questões de primeira impressão. Porque se você der uma segunda chance, você realmente está dando uma oportunidade para aquilo ou se confirmar, ou de repente não se confirmar. Exato. Mas se você não dá essa chance, se você não dá essa oportunidade, e você... Porque eu acho que o que eu acho que eu estou querendo trazer é o seguinte: você viveu uma situação, você teve uma primeira impressão numa determinada pessoa, e você vai embora e já decidiu e já decretou que aquele cara não é legal. Sim. Ou que aquela menina não é legal. Sim. Ou não. Ok. Se você falar, olha, hoje eu não gostei dessa pessoa, mas se tiver uma outra oportunidade, eu vou tentar ver qual é. Não é que ali, às vezes, não é ali que você vai dar, não é o momento até, às vezes. Mas se você ficar com aquela coisa com você, e aqui eu estou trazendo para esse lado que você falou, se você vê morte, você fica com isso impactando. Se você vê agressividade, fica... Agora, se você vê uma coisa, uma situação, de uma primeira impressão, que você até não gostou, ok, mas você fala, quando eu tiver mais uma oportunidade, eu vou tentar tirar isso a limpo e entender, não que você precisa nem forçar, talvez você não vá forçar, vou ligar para ver, não. Se uma hora acontecer, fica atento. Se uma hora acontecer, eu vou dar essa oportunidade, já vai ser mais leve o seu julgamento. Eu acho que nesse momento já é mais leve o seu julgamento. É verdade. Porque você fala, cara, eu tô disposto a depois ver se isso aqui rola mesmo ou não rola, entendeu? Tipo, falar, não é bem assim, né? Você vê, não é bem talvez assim, não. Quem sabe não é bem assim. Quem sabe não é bem assim.
É isso. É isso. É essa frase, quem sabe não é bem assim. A frase E exatamente você dá uma chance, fala, se eu tiver uma outra chance, eu vou dar essa chance. E agora, se você vê que repete ainda com mais ênfase, você fala, pô, essa característica dele, eu já sei quem ele é isso mesmo, determinou que ele é assim. Agora, por bem ou por mal, isso depende do teu julgamento. Claro. Mas é bonita a frase que a gente iniciou, que para julgar, entendeu? Você entende? Uma pessoa que assiste, então isso que é uma coisa bonita. Não pode julgar. Porque ele já está pervertido por um lado. Claro. Sabe, você já está fisgado e o impacto é grande. Isso que eu queria dizer. Sim. Que a primeira impressão é forte. É forte e às vezes fecha a lacuna para você ver o lado oposto. Então, você nunca vai poder julgar. Você não pode, ou você é testemunha ou você é juiz. Não dá para o cara, mas eu sou juiz, eu posso julgar. Não. Não, porque você está fechado de engraçado, me veio agora uma cena da Torá muito forte, que Sara tem Yaakov, né? Não, Sara teve Isaac. Teve Yitzhak? Desculpa. Obrigado. Quando Sara teve Yitzhak, Hashem fala para Abrão, vai lá e sacrifica teu filho. Ele pega o filho e vai com o filho lá para lugar para sacrificar o moleque. O moleque fala, pai, não tem problema, vamos aí, quem é? Não importa, fica aqui, sobe aí, amarra o cara, calma, Deus vai trazer o cara que vai morrer, não tem problema, fica aí, ele vai lá, fogo. Então o moleque já tá quase, já tá indo. O que eu quero dizer? O que eu quero pôr aqui? Ele, no julgamento do pai dele, ele não poderia imaginar que o pai dele iria sacrificar ele. Então, tipo, o que o pai tá mandando, ele vai fazendo. Vai aqui, passa a corda, faz o que quiser, tá tudo certo. Tô aqui, meu pai. Vou fazendo aqui. Se você fosse um cara que olha com um olhar crítico para tudo, você, na verdade, teria desistido daquilo. Você teria falado, não vou subir aí, não vou participar, não vou fazer, não vou... Lógico que eu tô falando numa cena que existe uma confiança gigante entre o pai e um filho, e de verdade é que o pai até teria feito, se a gente não falasse nada, ele ia sacrificar o moleque. Mas o que eu quero colocar é que se você tem um olhar um pouco mais benevolente, mesmo na hora muito ruim, talvez esteja acontecendo alguma coisa boa. Talvez esteja. Mas é difícil você chegar a essa conclusão se você não tiver com o coração tranquilo. É muito difícil. É isso que eu quero trazer. Se você não tá com o coração tranquilo, você já tem um julgamento pesado, você não consegue. Mesmo a cena boa, você vai julgar lá de uma maneira ruim. Você não consegue. Eu vou te falar sobre isso, eu tenho uma explicação linda sobre isso que você falou. Deus ordena ele abater o filho, tá certo? Então, o que está escrito? Deus ordenou ele. O versículo fala o seguinte: e madrugou, Abraão acordou cedinho para poder fazer a vontade de Deus. Então os comentaristas falam, como que ele acordou cedinho? Ele falou, se Deus me mandou, eu quero cumprir o dever dele o quanto antes. Qualquer um faria o quê? Não, hoje vai matar ele amanhã? Deixa eu pôr no sol lá, vai que Deus ele muda de ideia. Deixa eu aproveitar meu filho o último dia. Então está escrito que ele acordou cedinho para poder fazer a vontade de Deus. Vem o Quinto Leve falar uma coisa maravilhosa. Então, você não está entendendo qual que é a lição disso. É exatamente o que você falou. Olha como que você falou perfeito. Está escrito que ele acordou cedo. Você vê que ele dormiu. Que outro ia dormir? Você ia dormir sabendo que você vai matar teu filho amanhã? Ele dormiu. Tranquilo. Ele estava tranquilo. Quer dizer, se está escrito que ele madrugou, que ele acordou de manhã cedo, significa que ele dormiu. Como é que você dorme com uma cena dessa? Se você sabe que amanhã você vai ganhar uma loteria, uma herança, você não consegue dormir. Imagina perder um filho. Imagina bater, você vai bater teu filho. Entendeu? Está escrito que ele acordou de manhã, significa que ele dormiu. É incrível isso, né? Quando você para para pensar que nível de confiança nós estamos falando. Obviamente era um teste que Deus estava fazendo com Abrão, para ver se realmente ele acreditava no bom Deus, etc. E quem garante pra gente que todas as cenas que a gente vive na vida não são um teste? Não, quem garante? São testes. E esses testes que você está passando, você vai oferecer o seu olhar crítico de pesado, de mão dura, ou você vai de coração aberto para tentar ver bondade naquela situação? E às vezes, porque existe aqui uma coisa, Dani, muito perigosa. Quando a gente fala que você tem que ir com um coração mais aberto e com uma mais bondade para fazer essa situação,
Não significa que você tem que viver do lado da pessoa o resto da vida porque você é, cara, não, às vezes você vai falar, cara, realmente chega alguns, o cara não é pro meu convívio. Sim. E tá tudo certo. Sim. O que a gente tá falando é se quando você vai fazer esse julgamento, você já tem que vir com uma mão pesada. Você já tem que vir com o coração pesado. Por isso que eu trouxe essa cena do sacrifício do abate. Por quê? Se você for com o coração mais leve, de repente aquilo é pro bem, mas você não tá dando nem a chance. Você não tá nem dando oportunidade. É muito difícil. Quando a gente fala no dia a dia, a gente sabe que teoricamente é muito lindo e maravilhoso, mas quando aperta, quando a pedra está no sapato, e quando você está vivendo a cena, aí as coisas começam a ficar é bem difícil. Não, e aí que eu acho que vem o ponto que você colocou, que é o ponto do cara dar uma segunda chance. Se você é um cara mais duro, se você é um cara que tem essa questão, se você trouxe essa situação, dá uma segunda chance para a situação. Eu adorei isso que você trouxe, porque essa segunda chance, e de novo, não é pra você sair correndo atrás da pessoa, não, tá bom, ficou ruim, mas se eu encontrar ela de novo, cara, eu vou dar chance. Se amanhã falarem que a gente vai sair com aquele casal, eu vou sair, não tem problema, vamos lá ver qual é a do cara, ver qual é da mina. Às vezes não é nada disso, às vezes é tudo bem. Tá vendo? Não é bem assim. Famosa, essa frase cai como perfeito. Tá vendo? Não é bem assim, não é tão assim, quer dizer, a gente tem que dar esse voto de confiança. Sabe, tem que dar um voto de confiança, até que você comprove, tá vendo? Então eu não estava errado na minha primeira impressão. Uhum. Mas muitas vezes a gente está errado na nossa primeira impressão. Exato. Muitas e muitas vezes a gente está errado. Por isso que eu achei importante a gente falar desse tema hoje, porque muita gente se baseia na primeira impressão para todo desenrolar dessa relação que vai rolar dali para frente. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, é um erro. É uma injustiça. Exato. É uma injustiça, uma injustiça. É uma injustiça, é um erro. A gente tem que se dar ao luxo, ao benefício de averiguar mais, de tentar entender melhor o que está acontecendo, para poder ver o quadro de uma maneira, com uma clareza, entendeu? E não ficar apenas com a primeira impressão, que muitas vezes... E é por isso que eu quis trazer o outro lado também. Como você se comporta para a sua primeira impressão? Como as pessoas estão te vendo na primeira impressão? Como você está levando a tua imagem na primeira impressão? Sim. E o outro lado também, amanhã pode não querer te dar uma segunda chance. Sim. E se você chegar do jeito errado, você vai se queimar ali. Então, assim, e eu não estou falando aqui, tô falando de tudo de novo. Negócios, principalmente, posso falar? Principalmente negócios. Você se apresentou de uma maneira errada, se colocou de uma forma errada, fez uma imagem errada. É difícil reverter. É muito difícil, mas tem que ter visão. Por isso que tem pessoas que têm essa visão, realmente tem pessoas que sabem, pessoas que têm êxito em trabalho, principalmente que você está falando em business, trabalho, de enxergar, às vezes, que o cara ele tem um potencial que nem ele, o cara não sabe dele que tem isso. Isso aqui é grande. Grande fala, amigo, você é pra lá, você não tem nada a ver. Você está procurando caminhado. Você, né? Isso é uma coisa nobre. Entendeu? Que um cara ele consegue ver e falou, não, você não está entendendo. Você não está acreditando. Muitas vezes a gente não acredita em a gente, você acredita em a gente, não acredita em nós. Nós mesmos, Isso aqui é a pior coisa que tem, é uma doença. Mas fala, amigo, você não está se vendo, cara. Você tem um potencial. Olha, faz isso aqui, porque essa é a tua pegada. Fala, imagina, eu não sou nada de tudo. Sim. Já tentou? Vai que você vai ver que é isso. Hoje a gente viveu aqui uma sininha besta, né? Mas eu falei exatamente isso, que eu acho que eu também já falei isso no programa, mas vou repetir, que eu tenho um amigo que ele fala uma frase que eu adoro, que ele fala, existem 3 tipos de seres humanos, o burro, o normal e o inteligente. O burro é o que erra, nunca aprende, o normal vai aprender com os próprios erros, e o inteligente vai aprender com os erros dos outros. Se eu quiser acreditar nos que os outros estão falando, nem todo mundo tem que ter filtro, ok, mas se eu acreditar no que os outros estão falando e eu tentar melhorar em cima disso, bem provavelmente eu não vou precisar errar para melhorar. Claro. Porque senão você vai errar para melhorar. Você pode melhorar, vai, mas você vai ter que errar para ir melhorando a cada passo. Se você topar acreditar que uma pessoa que viveu um determinado... Aliás, eu sempre falo na emenda dessa frase, até não falei hoje, que eu falo que não existe praga de mãe. Mãe falar pra você, não põe a dedo aí que você vai tomar um choque. Aí você toma um choque. Minha mãe rogou praga. Não, cara, tomada dá choque. Eu tô usando o exemplo do choque que não é esse exemplo. Mas a mãe fala um monte de coisas que a gente não quer ouvir.
Ela já passou por isso. Ela viveu já 30, 40, 50 anos mais que você. Ela tá te falando, cara, esse caminho aí não é aí, cara. Você vai bater com a cabeça na parede ali no final. Aí você bate e fala assim, minha mãe rogou pra... Porra, ela já foi ali, ela já bateu, ela já voltou. Os nossos sábios falam isso que você falou, na ética dos pais, ele diz, quem é o sábio? É aquele que aprende de todo mundo. Quer dizer, você não precisa passar pela dificuldade com o outro, porque você aprendeu o que o outro fez e não deu certo. Então, para que você vai gastar tempo para lá? Então, você já sabe que para lá não é isso que você falou, que o sábio ele aprende com o erro dos outros. Se você está apto para poder ver o que os outros passaram e você computa isso, você guarda isso, então você já está com... Se você é humilde para aprender de tudo que está ao teu redor, você já tem muitas indicações de qual que é o caminho certo. Então, invista onde que ainda não foi explorado, que é para lá, que é lá que é o caminho certo. Então, não vai investir no anúncio. Isso aqui é muito bonito. O que eu acho é que a gente tem uma coisa dentro da gente, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que você é um dos caras que mais sabe Torá que eu conheço. Não vou falar do mundo, porque do mundo eu não conheço todo mundo. Dos que eu conheço, você é um dos caras que mais conhece Torá que eu conheço. Não, você vai entender onde eu quero chegar. Se eu chego pra você e falo, Dani, pode água ou não pode água? Você fala, água não pode. Aí eu falo, não, esse o Dani não sabe. Isso aqui o Dani, ele não sabe, ele tá falando porque ele não quer que eu beba essa água. Ou seja, quando não me interessa, eu não quero acreditar. Então, por que eu tô colocando isso? Porque, por exemplo, eu sou um cara de negócios, vida inteira, empreendendo negócios, vi muita coisa dar certo, vi muita coisa errada, fiz coisas certas, fiz coisas erradas. Tudo isso que você ganha de bagagem na vida, quando você vai passar para alguém, você fala, olha, ou alguém, isso aqui, cara, não faz. Aí o cara fala assim, isso aí não tem negócio. Isso aí é você, meu. Isso aí não tem nada a ver comigo. Ok. Aí ele vai errar, ele vai bater com a cabeça na parede e vai voltar para trás. Mas isso, às vezes, custa muito caro. E a pessoa está perdendo a oportunidade de seguir um caminho que ele poderia ser um caminho mais curto. Se tivesse. Aliás, o judaísmo tem essa frase, né? É o caminho curto, longo ou longo e curto, né? Sei lá. Aí você pode até explicar melhor isso. Mas esse negócio existe. Às vezes você vai tomar um caminho mais curto, mas que ele é mais longo. Exato. Você vai lá, vai dar a cabeça na parede, vai voltar para trás, vai para outro caminho, cabeça na parede, volta para trás, né? Cabeça na parede, volta para trás. E eu vou falar para você, olha, pega esse aqui um pouco mais comprido, cara, mas você chega. E você fala, não, vamos por aqui, pum, volta, pum, volta, pum, volta. Esse é o prefácio do livro básico do Hassidismo Chabad. O autor, o Alter Rebbe Shlomo Zalman de Liadi, ele escreve, eu só venho explicar como servir a Deus no caminho longo e curto. Então, pergunta os comentários, o que ele quis dizer com isso? Então, tem uma famosa passagem no Talmud que conta quão sábios eram as crianças de Jerusalém. Então, tinha uma criança que estava perto da entrada de Jerusalém, estava brincando com... De repente, passa uma pessoa que está caminhando, que está indo para Jerusalém, e pergunta, garoto, qual que é o caminho para Jerusalém? Ele falou, você quer o caminho curto e longo ou você quer o caminho longo e curto? O cara falou, curto e longo, eu não curto e longo, então vai para lá. O cara foi, realmente, ele deu alguns passos, ele viu a muralha, só que na frente da muralha tinha trincheiras, tinha cheio de espinhos, tinha cheio de árvore, ele não tinha como, ele tinha que fazer, ele voltou e falou, você falou que é curto, eu falei, é curto e longo. Você viu, a porta tá ali, mas quando você entrar, você vai ter que... Falou, qual é o outro caminho? O caminho é longo e curto, que você vai andar lá, deu a volta, mas entrou. Isso. Então ele falou, quer dizer, ele vem e fala o seguinte, eu venho explicar aqui que a vida, a gente pode seguir um caminho longo e curto. Ele é longo, a gente tem que seguir devagarzinho, vai passo a passo, você vai chegar lá sem obstrução. Então não seja afobado em querer alcançar uma coisa que você não tem condições, amanhã vai te dar muito mais trabalho. Exato. Do que se você tivesse feito com calma e com experiência. A gente foi para esse caminho aqui, a gente está levando essa conversa para esse caminho, porque, para mim, tudo isso aqui é para resumir o seguinte, a segunda chance tem que ser dada. Você não pode fazer um julgamento de primeira chance numa primeira instância, porque aquilo ali você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Sim. E você tem que ter uma chance nova de tentar verificar se aquilo é de fato uma coisa ruim ou boa. Porque, como você trouxe, que a Hashem traz a segunda oportunidade, Pesach Sheni, para segundo Pesach é a segunda chance,
e outros tantas segundas chances. Que não tem caso perdido, né? Que não tem caso perdido. Não há caso perdido, sempre dá para consertar. Essa é uma frase muito forte, né, dessa ideia, desse segundo pé. Pessoas estavam impuras na primeira data da Páscoa, então Deus deu para eles poderem trazer a oferenda no mês depois, alegando o seguinte: mesmo que a pessoa está distante, mesmo uma pessoa que ela errou, mesmo uma pessoa, saiba que você pode ir lá, sabe? Quer dizer, em outras palavras, essa data nos ensina que sempre é uma segunda chance, sempre você pode, não tem caso perdido, a gente pode se retificar e tem que dar o voto de confiança. Então, se você fosse impactado pela primeira impressão, você já teria taxado o cara, já acabou. Acabou? Calma. Vamos ver como é que é. Vamos estudar. Deixa eu entender. Talvez foi o momento, sabe? E dá um voto de confiança. Porque aí é o que a gente trouxe, a gente tem que começar a fazer nossos fechamentos aqui. É por isso que a gente trouxe que a teimosia, essa tentativa de perfeição, você não estar aberto a olhar para si mesmo, você não entender se você é que não está errado e não é o outro que está errado. Todas essas questões vão impactar numa primeira impressão e você, na verdade, tem que lembrar que você está julgando única e exclusivamente pela sua bagagem. E isso é muito pouco. A gente tem muito pouco para usar para poder fazer um julgamento justo de verdade, que a gente não conhece. Né? A gente não conhece as pessoas, a gente não conhece nada. A gente conhece uma fração, né? Uma pequena fração das coisas. Né? Então, essa primeira impressão, ela tem que, de fato, eu acho que o que a gente está trazendo hoje, tem que ser dada uma segunda chance. Sim. E essa segunda chance, que eu acho que é o que a gente tem que falar aqui nesse nosso fechamento de programa, é que não é que aquele momento, vem cá, não, esteja aberto para que numa segunda chance você esteja com o coração tranquilo para dar uma oportunidade, para sentir se aquilo de fato é ou não aquilo que você julgou numa primeira vez. E é a verdade. E muitas vezes a gente se surpreende. Muitas. Se surpreende muito. Muitas. Para todos os lados, né? Para cá ou para lá, mas muitas vezes a gente se surpreende. Que de repente você fala, ai, olha só, quase perdi a amizade, quase perdi o negócio, ou ai, quase entrei numa fria, porque pensando que o cara... Uma vez me falaram uma coisa, e isso aqui para mim fecha a primeira impressão assim super. Nós três aqui, e o celular tá aqui em cima da mesa. E eu falo, eu vou no banheiro, e eu volto, e o celular não tá aqui, e ele tá mais perto da Carol, e ele tá aqui em cima da mesa, e eu vou no banheiro. E eu volto. Quando eu volto, o celular não tá aí. Falei, Carol, onde você pôs o celular? Só porque ela estava perto do celular. Já julgou, ela já vai falar assim, eu não sei, não sei do celular. Eu nem olhei, o celular estava aí. Eu falei, não, mas você estava aí. Como você não viu o celular estava do teu lado? Qual era a pergunta certa? Carol, você viu meu celular? O celular? Você por acaso viu o que aconteceu com o celular? Ela falou, não vi. Aí você vai falar assim, não, eu vi. A menina da secretaria saiu e pegou porque ela achou que era o dela, eu acho, sei lá, ela veio aqui, pegou e ela levou. Sim. A Carol não viu, eu já julguei que foi ela, e eu não perguntei nada pra ela, e você que viu depois vai falar, não, mas ela não foi ela. Você condenou ela. Já condenei ela. Você condenou ela. E já achei que ela é uma menina que mexe nas coisas que fica em cima da mesa. Entendeu? Então, essa é a impressão. Tem que dar uma segunda chance, Carol. Tem que dar a segunda chance. Você mexe nas coisas que estão em cima da mesa. Mas entendeu? Assim eu acho que a gente consegue fechar aqui. Que acabou, Dani. Acabou, Rabino Dani. Acabou, Rabino Dani. A nossa 1 hora já foi embora. Que dá uma segunda chance. Tem que dar uma segunda chance, mais 1 horinha, que é para ver se a gente consegue mostrar as coisas para as pessoas. Então, a segunda chance é tudo. E a pergunta não é: você pegou o celular? Não, você viu o celular que eu tinha deixado aqui em cima da mesa? E da mesma maneira, será que esse cara é realmente um cara ruim? Será que essa mina é de verdade uma mina ruim? Cara, vou esperar uma segunda chance. Será que eu tô me comportando direito? Será que ela não tá reagindo a mim mesmo? Cheguei com uma cara tão feia que a pessoa já, por defesa, já foi ser dura comigo, porque eu cheguei errado na situação? Sim. Então, qual que é a resposta da pergunta inicial? Segunda chance. Quer dizer, a primeira impressão é que fica? Não deveria. Não deveria. Não deveria ser. A resposta é que não deveria, mas ser. É muito forte. É muito forte, ao ponto impactante, e é muito difícil da gente lutar contra isso. Porque o sentimento tá... porque mexe, e você condena mesmo. Você tem a certeza absoluta, e aí que tá
Às vezes a grande falha, e por isso você não pode julgar, você não pode juiz, você não pode ser juiz. Muito interessante, né? Muito interessante. E assim, Rabino Dani, vamos chegando ao fim de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Mais um de tantos, graças a Deus, que continuemos aqui por anos e anos fazendo nosso Papo Kasher. Sempre com agradecimentos, primeiro, à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar. E também aos a nossa audiência que nos segue, Rabino Dani, no YouTube, no Spotify, no Instagram. E a gente quer que vocês se deleitem com os nossos programas, estão todos lá. Se não perderam algum, voltem lá, que os conteúdos estão todos lá. Quando está fazendo esteira, passeando, andando, dirigindo em longa data, pega lá, ouve um programa nosso, vale a pena, tá cheio de tema bacana lá. Tá meio longo. E, Rabino, voltaremos, porque a gente, já falei, a gente é teimoso mesmo. De volta, terça-feira que vem, 8h30 da noite. Inshallah. Sem falhas. Nos nossos canais. Indiquem. Amigos e inimigos, porque a gente precisa crescer a audiência, isso é importantíssimo, que a gente impacte mais e mais pessoas. E nos vemos semana que vem, Rabino Dani. Fechado? 8h30 da noite, terça-feira? O Blineder, tem que falar Blineder, né? Blineder, mas tá ótimo. Então, Lechaim, Rabino Dani, até a semana que vem, se Deus quiser.